Ótimo! Agora nós vamos falar de geografia, pessoal. Bom, e um assunto muito interessante, que é a questão da urbanização e dos fluxos migratórios, tá? Urbanização, pessoal, os centros urbanos, eles nem sempre foram do jeito que eles são hoje, tá? Lotados, muitas casas, muitas construções, não. No passado não era assim. O que houve? Houve aquilo que lá na Europa aconteceu, tá? As pessoas que tinham posse, as pessoas que eram mais ricas, cercaram os espaços onde as pessoas que eram mais pobres, os camponeses, as pessoas rurais, viviam ali plantando, colhendo, criando animais, tá? A partir do momento que alguém foi lá e cercou aquele território, aquelas pessoas ficaram sem ter onde trabalhar, como viver. Essas pessoas fizeram o quê? Mudaram para os centros urbanos. Daí foram se aglomerando e surgiram essas cidades que hoje, se vocês observarem, hoje nós temos várias cidades que são populosas e que são mal organizadas, são desestruturadas. Por quê? Porque as pessoas foram se aglomerando ali de qualquer jeito, tá? Sem se organizar da forma correta, sem ter, digamos que, uma urbanização antes delas chegarem ali. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, como elas moravam muito longe, elas teriam que ir para a periferia, elas começaram a fazer construções de barracos por ali mesmo e começaram a acampar por ali, porque era muito distante. Então, se elas precisavam gastar com transporte para irem até suas residências, elas iam gastar o salário do mês todinho, então elas começaram a ficar aqui. Então, se vocês observarem, hoje em dia nós temos favelas, nós temos casas construídas próximos a grandes indústrias, a grandes construções, onde temos casas construídas em barrancos, esses barrancos desmoronam. Hoje em dia é comum, em épocas de chuvas principalmente, nós assistimos na televisão, nos noticiários, falando que em um determinado lugar houve um desmoronamento. Por que que acontece isso? Porque as pessoas construíram suas casas, pessoal, não com má intenção, mas às vezes para fugir de ter que viajar muito tempo para trabalhar. Então elas acabaram construindo casas em lugares perigosos, em lugares errados, tá? Sem saneamento básico, sem nada. Isso acontece até os dias atuais. Então vamos para o nosso slide aqui de geografia, no qual fala muito sobre essa questão. Urbanização e fluxos migratórios. Definição. Migrações externas, quando há várias migrações fora do nosso país ou fora do nosso estado. Migrações internas, quando acontece, por exemplo, se vocês forem analisar bem, Novo Repartimento, por exemplo, é uma cidade onde as pessoas que estão aqui, elas migraram de outras cidades para cá, tá? Nós não temos um sotaque definido, porque aqui nós temos pessoas que são do Maranhão, do Ceará, do Piauí, do Pernambuco, do Acre. Uma época dessa eu dei aula para um rapaz que era do Acre, da Bahia, do Espírito Santo, de Minas, e se eu esqueci de falar algum estado de vocês aí, do Tocantins. Então, essas pessoas que saíram de seus estados naturais, de onde você nasceu, e veio morar aqui, você migrou, tá? Você migrou, você é um imigrante. E lá na sua terra você é chamado de emigrante, você migrou para outro lugar. Então, por exemplo, na nossa turma,
na nossa turma, na segunda série, tem uma pessoa que migrou para muito longe. Eu quero ver se vocês vão me falar no grupo. Eu vou ficar com meu celular aqui, ó, só observando quem vai me responder primeiro. Quem é a pessoa que migrou para longe? Tá? Quem é da nossa turma que é emigrante para fora do nosso país? Certo? Porque é emigrante de um estado para o outro, aqui nós temos vários. Eu mesmo sou. Eu não nasci aqui. E assim várias pessoas nasceram em outros estados, mas vieram morar aqui, ou crianças ainda, ou casaram e vieram morar aqui, trabalhar. Então, isso são fluxos migratórios, tá certo? Quando fala que alguém, fulano foi embora de novo repartimento, foi morar em São Paulo, ele é emigrante. Lá onde ele chega, ele é imigrante, tá certo? Vamos para o nosso slide. Essa aula está muito legal. Vários tipos de migrações, números sobre migração internacional, ciclos migratórios internacionais, consequências das migrações internacionais. Deixa eu falar para vocês, eu gosto sempre de falar olhando para vocês. Pessoal, quando tem um fluxo migratório muito grande chegando no nosso país, principalmente um país igual ao nosso, que é um país que está em subdesenvolvimento, um país que não é rico ainda, nós que somos do Brasil, nós temos problema, tá? Os hospitais vão ficar mais superlotados, porque vão precisar de atender essas pessoas que vieram morar em nosso país. Essas pessoas vão precisar de todo o apoio que nós também precisamos, então vai sobrecarregar. Observem bem, a mão de obra do brasileiro, ela já é barata, é uma das mãos de obra mais baratas do mundo. E quando vem pessoas de outros países para cá, a nossa mão de obra fica mais barata ainda, porque eles estão passando muitas necessidades. Então, o que acontece? Eles vão trabalhar por qualquer valor. Então, isso também enfraquece a economia. É óbvio, às vezes, se você for parar para pensar de forma humanitária, você fica com dó. Por exemplo, muitas pessoas vieram do Haiti aqui para o Brasil por causa do terremoto. A gente não tem culpa, eles também não, mas que, de certa forma, se vocês forem observar, esses haitianos que vieram para cá, eles vão trabalhar ocupando a vaga talvez de um brasileiro. Um brasileiro ficou desempregado para um haitiano ou um venezuelano poder trabalhar. Isso não é maldade que eu estou falando, é só uma constatação. Vejamos aqui o nosso slide de geografia. Definição: fluxos migratórios, movimento migratório ou migração é o deslocamento da população de um lugar para o outro, podendo ser definitivos ou temporários. Por exemplo, na nossa sala alguém migrou e não demorou, voltou logo. Tá? Eu não vou falar quem é. Vocês que se virem para descobrir. Continuando aqui. Os movimentos migratórios podem ser internos ou externos. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma imigrante interna, porque eu nasci em outro lugar e vim morar aqui, assim como muitos de vocês. E eu estou aqui já há muito tempo, desde quando eu tinha uns 2 anos de idade. Então eu já vou completar 45 anos, então tem 43 anos que eu moro no Pará, ok? Vamos lá para o nosso slide novamente, para eu poder pegar no pé de vocês depois. As migrações externas.
A migração externa, também denominada de migração internacional, ocorre quando a população se desloca entre países. Há dois tipos de migração externa. Migração corresponde ao movimento de entrada de pessoas estrangeiras em um país, que é o que está acontecendo com os venezuelanos, com os haitianos. Eles são imigrantes, eles vêm aqui para o nosso país. Agora, quem saiu do nosso país e foi para outro país é emigrante, ou seja, a emigração refere-se ao movimento de saída das pessoas de seu país de origem. Essas pessoas são emigrantes no seu país de origem. Por exemplo, na nossa sala, eu continuo falando, na nossa sala tem uma pessoa que foi emigrante. Quem é essa pessoa? Gente, eu vou ficar impressionada se ninguém me responder. Eu quero só ver se vocês vão prestar atenção nesse conteúdo, porque eu vou cobrar, viu, lá no grupo. Então vamos lá, as migrações internas. A migração interna ocorre quando a população se desloca no interior de um país. No meu caso, por exemplo, migração pendular. É o movimento diário de vai e vem da população que se desloca da periferia para o centro e vice-versa. Por exemplo, as pessoas que trabalham, moram na zona rural, mas trabalham aqui na área urbana. Tem algumas pessoas que eu conheço que dão aula aqui, mas moram na área rural. Então eles vêm todos os dias. Agora nem tanto por causa da pandemia, mas normalmente em dias comuns, normais, no antigo normal, eles participavam direto, vinham aqui para a nossa área urbana, trabalhavam, depois no final do dia voltavam para a área rural. Então esse movimento é um movimento que, pessoal, pendular. Ou seja, se vocês pararem para pensar, olha, é o movimento, a migração pendular, que é o movimento diário. Já a transhumância é o deslocamento populacional que ocorre em certos períodos do ano. Por exemplo, quando tem uma enchente, quando tem uma seca muito grande, se de repente acontecer, a pessoa muda de um local para o outro. Aí nós temos aqui um mapa mundi mostrando os movimentos migratórios do século XVI ao século XX. Se você observar, houve uma mudança muito grande. Com certeza, se você pegar o mapa atual do ano 2010 para cá, você vai perceber que o fluxo de migrações aumentou muito mais. Números sobre a migração internacional. Olha só, países onde partem mais migrações são esses marrons claros, esses marrons bem clarinhos, quase bege, tá? E esses azuis mais escuros são os países que recebem mais imigrantes, ou seja, os países ricos. Se vocês observarem bem, são os países mais ricos, mais organizados tecnologicamente, economicamente no mundo, são os que mais recebem pessoas, mais recebem imigrantes. Ciclos migratórios internacionais. Nós temos o primeiro ciclo aqui, que é o ciclo do século XV ao século XVII, que foi na época dos descobrimentos, né, quando chegaram aqui na América. Segundo ciclo, do século XVII ao XIX, movimento dos escravos, que eu acho isso uma sacanagem. Quando descobriram que os índios não iam aceitar ser escravos, pegaram e foram lá na África e fizeram os negros serem o quê? Imigrantes, na marra. Eles não queriam, mas fizeram deles imigrantes, trouxeram eles para cá. Então, terceiro ciclo, do século XIX ao início do século XX, 70 milhões de europeus emigraram para a América, Austrália e África. Por quê, pessoal?
por causa da pobreza, por causa do início da Revolução Industrial. As várias revoluções que começaram a acontecer fizeram com que as pessoas começassem a ficar procurando melhores lugares para sobreviver. Quarto ciclo, século XX, década de 30, diminuição devido às guerras e crises econômicas. Ou seja, a partir do momento que houve a Segunda Guerra Mundial, o pessoal começaram a diminuir os fluxos migratórios por causa das crises econômicas. Aí, ciclos migratórios internacionais ainda. O quinto ciclo do século XX, da década de 50, a retomada modesta das migrações para a Europa e Estados Unidos no período do pós-guerras. As pessoas começaram a aumentar o fluxo migratório novamente. Sexto ciclo, século XX, a década de 70, interrupção no crescimento das migrações devido às sucessivas crises econômicas, crise do petróleo, desemprego, fechamento de indústrias. Sétimo ciclo, século XX, década de 90, movimentos migratórios retomados, fim da União Soviética, retomada do crescimento econômico, ou seja, quando houve a queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria. Então, vários fatores fizeram o crescimento econômico voltar a andar no mundo, e aí os fluxos migratórios começaram a voltar a fazer as pessoas circularem no mundo. Com certeza, nos livros de geografia, de história, de sociologia futuros, vão vir falando que houve outro ciclo, que por causa da pandemia do coronavírus, do Covid-19, também vai influenciar a paralisação das migrações. Por quê? Por causa das grandes correntes migratórias é que o vírus se espalhou no planeta todo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tá vendo como o assunto que nós estamos estudando hoje, pessoal, ele fala muito de coisas super atuais, tá? Está no livro de vocês. Aí, continuando mais um pouquinho aqui, estamos para terminar, se acalmem. Aí nós temos aqui algumas imagens mostrando os fluxos migratórios portugueses no século XVI, escravos no século XVI ao século XIX, temos os alemães em 1920, temos os bolivianos em 2004, haitianos em 2010, aí nós temos aqui migrações no Brasil. Cada vez mais aumenta, pessoal, o fluxo de migrações dentro mesmo do Brasil. Por quê? O pessoal sai da região Nordeste e vem para a região Sudeste e aglomera cada vez mais as pessoas em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro. Observem como isso acontece frequentemente. O êxodo rural é a migração em massa da população do campo para a cidade, como eu expliquei agora há pouco. Quando diz aqui, a mecanização do campo, a concentração da produção e piores condições de vida serviram como fator de repulsão do Brasil entre anos de 1960 a 1980. A saída de trabalhadores do campo durante essas duas décadas foi responsável por 20% da urbanização. O êxodo rural desacelerou depois dos anos 2000, graças à quantidade já escassa de trabalhadores rurais, exceto no Nordeste, e também devido a programas sociais para melhorar as condições de vida no campo. Um dos programas de melhorias sociais para pessoas da área rural foi a questão de levar energia elétrica para o campo, tá? Então, teve outros fatores também. A modernização, a criação das escolas de faculdade, principalmente em regime EAD, organizadas no modo EAD, educação à distância, também fez com que muitas pessoas que são filhos de agricultores que já vivem na terra há muito tempo,
Os filhos antes precisavam sair, se deslocar para ir estudar em outro estado, em outra cidade, longe. Aí os pais às vezes ficavam só, acabavam desistindo do trabalho no campo e saíam também para a área rural. Resultado, com essa história também da EAD, energia elétrica, internet, educação à distância, isso facilitou a fixação do morador do campo, continuar lá no campo, já que ele está estudando, já que ele tem iluminação, já que ele tem internet, então, já que ele tem os meios de comunicação do seu lado, ele acabou ficando lá no campo. Isso veio mudar a partir do ano 2000, e não faz muito tempo, né? Só 20 anos. Então, vamos continuar aqui. A imigração no Brasil, como eu já falei para vocês, a chegada de pessoas aqui chama-se imigrante. Quem vem para cá é imigrante. Quem sai do Brasil é emigrante. Tem uma pessoa na nossa sala que é emigrante. Aí, no norte, principalmente os imigrantes portugueses, a partir do século XX chegaram os japoneses, que começaram as plantações de chá, de juta, e também os sírios-libaneses, que chegaram na região para trabalhar com comércio. Aqui no Pará tem uma cidade que, eu esqueci o nome, mas tem uma cidade no Pará onde existem muitas plantações de pimenta do reino, que era organizada todinha pelos japoneses. Eu quero que alguém pesquise e descubra que cidade é essa, tá bom? No Nordeste, imigrantes portugueses e africanos, em alguns momentos franceses e holandeses. Centro-Oeste, imigrantes portugueses. No Sudeste, principalmente imigrantes portugueses e africanos. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo receberam também imigrantes suíços, alemães, no século XIX. São Paulo recebeu italianos, espanhóis, japoneses, árabes, coreanos, chineses, bolivianos, nigerianos, angolanos e haitianos. No sul, japoneses, alemães e eslavos, principalmente alemães e eslavos. Os números sobre a imigração internacional. Os principais fluxos migratórios do século XX, tá? Com início lá no século XVI, ou seja, quando o pessoal da Europa chegou aqui na nossa América. As migrações no Brasil, como eu falei lá atrás, muito fluxo migratório demais do Nordeste para o Sudeste. As migrações do povo, a imigração no Brasil, o pessoal que vem da Bolívia, tá? Vem do Paraguai, vem do Peru, como eu falei para vocês, não é maldade minha pensar assim, mas isso acontece. Se vem muita gente de fora para o Brasil, tudo que é para nós vai ficar sobrecarregado, porque tem outras pessoas que também estão precisando dos mesmos atendimentos que nós, certo? Não é maldade, pensem com calma sobre esse assunto. As consequências das migrações internacionais, tá? Nas áreas de expansão populacional, diminuição da população, diminuição da taxa de natalidade devido à escassez de população jovem e adultos, tá? Envelhecimento da população, da população, diminuição da população ativa, ou seja, as pessoas que têm força de trabalho diminui, então tem que chegar pessoas que tenham essa força de trabalho para trabalhar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vejo muita gente saindo daqui para ir trabalhar nos Estados Unidos. Quando eu pergunto o que eles vão fazer lá, eles vão trabalhar como pedreiro, como pintor, como eletricista, funções que não está tendo no momento pessoas nos Estados Unidos voltadas para essas funções. Então, o povo que vai daqui vai trabalhar nessas funções.
Nas áreas de atração populacional, aumento da população devido à entrada de imigrantes, ou seja, imagina como é que fica São Paulo, cheio de imigrantes do Nordeste, não é isso? Superlotado. Aí começa a chegar aquela questão das pessoas terem até preconceito com as pessoas que vêm de fora, porque sabe que aquela pessoa está vindo, infelizmente vai ocupar às vezes um lugar dele no mercado de trabalho. Aumento da taxa de natalidade, consequência do elevado número de jovens e adultos. Rejuvenescimento da população, ou seja, um país que recebe, ou um estado que recebe pessoas de outro, principalmente jovens, se torna um estado ou um país rejuvenescido. Aumento da população ativa, ou seja, as pessoas que estão trabalhando. Possível aparecimento de bairros degradados. Dificuldade de aceitação de novas culturas, línguas, costumes. Aí entra o que eu falei para vocês agora há pouco, a questão da xenofobia, que é a questão da pessoa ter preconceito, ter raiva, ter até uma espécie de ódio das pessoas que vieram de fora, tá? Infelizmente isso acontece muito aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, na cidade do Rio, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em decorrência ao grande número de pessoas do Nordeste que vão trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Imagino que o pessoal sofre também lá fora. Os ciclos migratórios, o 8º ciclo do século XXI, aumento das migrações vezes maior controle das fronteiras. Hoje em dia é comum a gente ouvir falar nos países que controlam suas fronteiras. Existe uma briga muito grande entre o México e os Estados Unidos, porque o México serve de passagem para os Estados Unidos, serve de entrada. Então, há um conflito muito grande dentro da divisa do México com os Estados Unidos. Os motivos: causa de atração, melhores condições de vida, maior oferta de emprego. É isso que causa o desejo das pessoas mudarem de um país para o outro ou de um estado para o outro. Melhores condições de vida, maior oferta de emprego. Causas de repulsão: desastres naturais, conflitos políticos, religiosos, situação econômica, que é o que está acontecendo na Venezuela, um conflito político, não é isso? Onde as pessoas encontram-se numa situação econômica ruim, então o que eles fazem? Eles mudam, eles migram, mesmo que sendo na amarra, mas eles acabam mudando para o Brasil. Embora nós que estamos aqui, talvez a gente não concorda que o Brasil é uma potência, não é isso? Mas os venezuelanos, para eles, o Brasil está num patamar muito bom, economicamente, socialmente. Então eles vêm de lá para cá procurando justo se organizar na vida novamente. Deixa eu ver. Slide abriu, ele se perdeu, cadê? Tipos: migrante, qualquer pessoa que muda de um país ou região, viu? Pode ser um estado, ou então a região mesmo, Nordeste, Sul, Sudeste, ou então eu estou no Pará, vou para o Espírito Santo, vou para São Paulo. Então, emigrante, quem deixa seu local de nascimento. Eu sou emigrante, porque eu deixei o lugar que eu nasci e vim morar aqui. Imigrante, quem entrou em uma nova região ou país. Na nossa turma tem alguém que é imigrante em relação a país. Eu quero que vocês descubram quem é. Refugiado, pessoa que muda de país ou região para fugir de guerras, conflitos. É o pessoal da Síria. O pessoal da Síria também veio muita gente da Síria aqui para o Brasil. Aí, pessoal, para finalizar, eu tenho novamente aquele material que vocês gostam muito. Uma atividade. Não deixem acumular, tá bom? Observem que é uma atividade simples, não vai dar problema. Ó, o tema que nós estudamos hoje, que é urbanização e fluxos migratórios, que é um tema muito gostoso de estudar, está na página 21 a 31. A atividade para entregar até o dia 30 de junho são pesquisas sobre essas questões aqui. Êxodo rural. O que é êxodo rural?
emigrante, imigrante, pontos positivos e negativos da migração. Quero que vocês pesquisem, organizem esse material e enviem para o meu PV até o dia 30 de junho. Pessoal, eu deixo vocês com um vídeo, tá bom? Que vai falar um pouco sobre migrante, migrações, fluxos migratórios. E eu estava com muita saudade de vocês, matei a saudade de vocês. Quero que vocês me digam quem são as pessoas aí, ou quem é a pessoa que é imigrante em relação ao país. Apontem entre vocês aí quem é que nasceu aqui mesmo em Novo Repartimento, ou seja, se você nasceu aqui mesmo, você não é imigrante, tá? Agora, quem nasceu em outra cidade ou em outro estado é imigrante, certo? Boa noite e até a próxima, se Deus quiser, ó. Cheiro. Vou deixar vocês com um vídeo bem legal. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Uma das mais antigas e marcantes características humanas é o seu poder de deslocamento no espaço da superfície terrestre. Quando se trata de movimentos populacionais que envolvem dois países diferentes, eles são chamados de migrações internacionais. A pessoa que sai de um país para o outro se torna um emigrante do local de origem e um imigrante no seu destino. Para deixar mais claro, emigrante é aquele que sai de um local, já imigrante é aquele que chega num determinado local. Na atualidade, as migrações internacionais são o reflexo das desigualdades entre países ricos e países pobres, entre países estáveis e países instáveis. O modelo político do país, a falta de liberdade de expressão, a ausência de jornais privados e a coibição de alguns regimes políticos são fatores que contribuem fortemente para a imigração de países aonde as liberdades fundamentais são mais eficazes e, sobretudo, respeitadas. Há também os chamados refugiados, que são aqueles... Uma das mais antigas e marcantes características humanas é o seu poder de deslocamento no espaço da superfície terrestre. Quando se trata de movimentos populacionais que envolvem dois países diferentes, eles são chamados de migrações internacionais. A pessoa que sai de um país para o outro se torna um emigrante do local de origem e um imigrante no seu destino. Uma das mais antigas e marcantes características humanas é o seu poder de deslocamento no espaço da superfície terrestre. Quando se trata de movimentos populacionais que envolvem dois países diferentes, eles são chamados de migrações internacionais. A pessoa que sai de um país para o outro se torna um emigrante do local de origem e um imigrante no seu destino. Para deixar mais claro, emigrante é aquele que sai de um local, já imigrante é aquele que chega num determinado local. Na atualidade, as migrações internacionais são o reflexo das desigualdades entre países ricos e países pobres, entre países estáveis e países instáveis. O modelo político do país, a falta de liberdade de expressão, a ausência de jornais privados e a coibição de alguns regimes políticos são fatores que contribuem fortemente para a imigração de países aonde as liberdades fundamentais são mais eficazes e, sobretudo, respeitadas. Há também os chamados refugiados, que são aqueles que mudam de região ou país para fugirem de guerras, conflitos internos, violação aos direitos humanos e perseguição de cunho político, étnico, religioso e entre outros. Podemos citar o conflito na Síria, que deu origem a cerca de 1,5 milhão de refugiados registrados em julho de 2013. Segundo o estudo, a presença contínua de uma longa situação de refúgio é um lembrete de que a travessia nas fronteiras internacionais não é opcional, mas sim a única alternativa viável para milhões de pessoas. Segundo os dados da ONU, em 2013, 3,2% da população mundial eram migrantes internacionais, aproximadamente 232 milhões de pessoas. Em 2005, a Europa acolheu 34% do total de imigrantes, a América do Norte 23% e a Ásia 28%.
Apenas 9% viviam em África, 3% na América Latina e 3% na Oceania. Cerca de 6 em cada 10 migrantes internacionais residem em países considerados de elevado rendimento. Além disso, nos países envolvidos, as mulheres migrantes excedem em número os homens migrantes. Com essas informações, é possível compreender a base do conceito migração internacional, que, independente do seu motivo, tende a crescer devido à grande globalização que presenciamos. Contudo, ela pode ser encarada de outra maneira, uma maneira que proporcione o aumento da competitividade e competência entre os povos e populações, de modo que exista uma maior interação cultural e social em âmbito mundial. Da competitividade e competência entre os povos e populações, de modo que exista uma maior interação cultural e social em âmbito mundial. Voltei. Pessoal, um cheiro, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Eu não podia deixar de voltar e deixar vocês vendo o final do vídeo escuro. Desculpa aí por eu ter colocado o vídeo várias vezes, tá? Porque eu estou sem o mouse e eu não sei usar direito o computador da dona Antônia. Um cheiro e até a próxima.